Olá, sejam muito bem-vindos ao Recidades Cast, a mais um episódio da nossa série de lives e bate-papos com os profissionais que integram o time do Recidades. O tema da nossa live de hoje é Cidades e OSCs, construindo políticas públicas em conjunto. Para me ajudar a moderar o assunto de hoje, eu convido a professora Michele Pilon, que é referência nacional em políticas públicas. Olá, muito obrigada. Mais uma live aula hoje, um podcast aula, hoje com a professora Érica Spaldi, uma professora super renomada, São Paulo, já trabalha há muitos anos com o terceiro setor. Hoje nós temos a honra de receber a professora Érica Spalding. Ela é advogada, é mestre em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Professora Érica, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, professora. Prazer estar aqui com vocês. Professora, Será uma alegria a gente explorar esse tema do Miroski. Professora, você tem muitos anos na parte do terceiro setor em Miroski. Então, vamos explicar um pouco para os nossos alunos, que são prefeitos, secretários, vereadores, servidores municipais, o que é a Miroski? Como que ela se aplica nas cidades e como que ela contribui para o desenvolvimento do município? Sim, Michele, o Miroski é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. É uma legislação federal, é a lei número 13.019, de 2014. Ela foi promulgada em 2014, mas entrou em pleno vigor nos municípios em 2017. O que essa legislação traz? Além de trazer alguns aspectos regulatórios para as OSCs, traz um incentivo fiscal específico, traz alguns pontos aí de importante atenção para as OSCs, mas 90% dessa legislação regulamenta as parcerias entre as OSCs e o poder público em todas as esferas. Ela parametriza no Brasil todo e nos estados, e especialmente nos municípios, como que o poder público pode se relacionar com as organizações da sociedade civil, ou seja, com as associações, com as fundações, para lhes prestar importantes serviços públicos, para desenvolver atividades e projetos, assim, em benefício dos municípios, né? Então, os municípios podem, ao invés de serem eles próprios os prestadores desses serviços, transferir, delegar isso para as entidades sem fins lucrativos e ter, assim, até uma excelente qualidade, assim, com muita segurança jurídica nas parcerias. Então, eu acho que essa é a principal importância do Miroski para os municípios, contar com o terceiro setor em parcerias, assim, em diversas áreas sociais. Professora, e quais são as formas dessas parcerias? De que maneira essa parceria ocorre no município com as OSs? Existem 3 formas possíveis de parceria por meio do Miroski. Termos de colaboração, que são instrumentos de iniciativa do próprio poder público, né? O próprio poder público toma a iniciativa de fazer o chamamento e a OSC executa essa ação planejada. Os termos de fomento, que são instrumentos em que, aliás, essa é uma novidade também no Miroski, a própria OSC pode tomar essa iniciativa. Então, ela identifica, né, algum aprimoramento que a cidade necessite, pode propor para o município realizar um trabalho naquela área. E existem também os acordos de cooperação. Os acordos de cooperação não têm transferência de recursos. Termos de colaboração e de fomento, sim. Acordo de cooperação são instrumentos sem transferências de recurso. Normalmente são feitos, é possível até fazê-los sem chamamento, quando não envolvem patrimônio, quando não envolve o comodato de algum imóvel. Essas são as 3 principais parcerias do Miroski. Michele. Professora, me diz uma coisa, em que áreas que a gente pode utilizar o terceiro setor Miroski? Saúde, educação, pauta animal, em que áreas? E eu posso utilizar emendas parlamentares? Sim, é possível utilizar o Miroski em todas as áreas sociais. Não, a legislação não faz um recorte temático. Então, é possível
que o município tenha parcerias na área de educação, de saúde, de assistência social, cultura, esporte, meio ambiente, proteção animal. Por exemplo, né, o município pode contar com uma OSC aí na gestão, na execução de projetos de um hospital veterinário, por exemplo, na área de desenvolvimento econômico e social, na área de direitos humanos, ou seja, em todas as áreas sociais. E as emendas parlamentares estão também reguladas nessa legislação, na Lei 13.019, que é o MIROSC. Então, as emendas parlamentares são toda emenda, né, direcionada para uma entidade, às vezes com chamamento público, às vezes sem chamamento público, porém, sempre dela decorre aí celebração de um termo de fomento, que é uma das parcerias previstas no MIROSC. Professora, muito bem. A gente já viu que os prefeitos, os secretários podem utilizar, né, o MIROSC, o regime das OSC, para prestar serviços públicos com esse regime de parceria. Mas quais são os primeiros passos? O que o município tem que fazer no ambiente interno para que possa promover esse tipo de parceria no âmbito municipal? Sim, não, super importante essa pergunta, porque embora a legislação seja de 2014, os municípios tinham prazo até 2017 para regulamentar essa legislação em âmbito municipal. E por incrível que pareça, professora Michele, muitos municípios até hoje, né, quase aí 10 anos aí, até hoje ainda não fizeram essa regulamentação nas suas cidades. Então, eu apontaria como um primeiríssimo passo para o gestor municipal seria verificar se o seu município possui o decreto regulamentador do MIROSC. É o decreto que vai trazer um detalhamento maior de como que o município quer ver a legislação federal funcionando na sua cidade, né? O prazo da parceria, os detalhes do chamamento público, como que será composta uma comissão de monitoramento e avaliação das parcerias, como que serão as prestações de contas, tudo isso seria detalhado né, num decreto. Então, assim, as grandes capitais possuem seus decretos, muitas cidades já o fizeram, mas um número imenso, muito expressivo de municípios ainda não tem seus decretos implementados. Fora isso, né, uma vez o decreto pronto aí e promulgado pelo executivo, aí cabe também aos municípios capacitar suas equipes, equipe jurídica, equipe de controladoria, as pastas específicas de assistência, de saúde, de educação, de cultura, para que tenham assim servidores capacitados para lidar com esses formatos de parceria. Um terceiro passo daí seria, né, já entrando aí nas implementações, seria a elaboração dos editais de chamamento público, ter um referencial de minutas desses 3 tipos de parceria, poder instruir as entidades, né, assim, em requisitos mínimos exigidos, por exemplo, nos planos de trabalho que as entidades precisam apresentar para se buscar realmente aí ter parcerias eficientes, assim, que realmente tragam bons resultados para a municipalidade. Também eu diria que fortalecer sempre, né, os controles internos, acompanhar a execução de perto dessas parcerias, as prestações de contas, fazer visitas em loco. O MIROSC, ele funciona mais numa lógica de resultados. Ele não tem aquela mesma burocracia, Michele, que os convênios tinham. Aqui se mira mais a entrega de resultados. Mas como monitorar isso? Então, o município precisa, né, criar maneiras aí bem eficientes de fazer esse monitoramento bem de perto, mapear as OSCs locais e instituir, então, esses sistemas de monitoramento e avaliação. Professora, e quais são os requisitos mínimos que essa organização de sociedade civil, as OSC, precisam para participar de um chamamento público? Tá.
Diferentemente dos formatos de parceria com OCIPs e com OSs, o Miroski não exige nenhuma qualificação prévia, nenhum processo prévio de qualificação das entidades, mas elas precisam estar com os seus estatutos plenamente adequados ao Miroski. Isso significa ter algumas previsões no estatuto dessas entidades que querem fazer as parcerias, como, por exemplo, não ter vinculação político-partidária, a destinação de patrimônio, em caso de destituição da entidade, o patrimônio ser destinado para outra entidade também qualificada no Miroski, regras de transparência, de escrituração contábil, seguir normas brasileiras de contabilidade, ter nos seus objetivos uma das áreas sociais, né, que a gente mencionou anteriormente. Então, esses são requisitos que precisam ter nos estatutos sociais das entidades. Fora isso, para celebrar parceria com municípios, as entidades precisam ter 1 ano de constituição e efetiva atuação naquela área que ela pretende desempenhar parceria. 2 anos para estados, 3 anos para parcerias com a União, mas para municípios, 1 ano de existência e atuação na área. E claro que, logicamente, todas as outras coisas que se normalmente verifica de habilitação técnica, jurídica, fiscal, da entidade, ter todas as certidões em dia, não ser uma entidade penalizada, tudo isso são requisitos que normalmente constam dos chamamentos. Professora, e quais as precauções que esses municípios devem tomar para assegurar uma boa execução do serviço público pelas OSC? Eu acho que eu apontaria assim a elaboração, muita atenção na elaboração dos editais, né? Fazer editais claros, objetivos, metrificados, né? Com os resultados que se pretende alcançar, fazer chamamentos transparentes, né? Com ampla divulgação. Eu também falaria assim, acho que do acompanhamento contínuo, né? Nomear o gestor da parceria, nomear uma comissão qualificada de avaliação e monitoramento, realizar visitas de campo, né, conferir muito de perto as metas. Eu acho que é ter proximidade com a entidade, né? O poder público tem que ser parceiro da entidade, tem que exigir transparência, tem que acompanhar e sempre né, exigir esses resultados assim muito de perto, não deixar para depois, com uma prestação de contas final, vir com surpresas desagradáveis. Eu acho que o acompanhamento precisa ser contínuo por parte do poder público. E apontaria também, assim, sempre investir na qualificação dos servidores, né, para que eles próprios sejam multiplicadores ali em âmbito municipal aí desse conhecimento, transfiram esse conhecimento para as entidades. Professora, eu acho que muito vamos dizer assim, da inaplicabilidade da lei na maioria dos municípios, né, que quase 10 anos, eu acho que se decai por 2 fatores. Primeiro, alguns fatos de corrupção que vai na mídia, que faz com que, né, o poder público fique retraído, com medo. E segundo, achar muito complicado instituir esse decreto, instituir essa colaboração, às vezes prefere ou fazer de forma direta ou não fazer, né? No caso, por exemplo, da pauta animal, hospitais veterinários, ou não fazer. Então, como a gente pode aqui incentivar, né, os nossos alunos, prefeitos, secretários, de que é possível fazer uma boa implementação da Miroski, de que a passo ser seguido se consegue chegar, o tempo que se consegue estruturar isso do município, para a gente trazer assim uma palavra motivadora de que você pode utilizar esse instrumento, que esse instrumento é efetivo, que ele traz bons resultados. Se a senhora poderia trazer, por exemplo, cases de sucesso. Olha, Michele, assim, eu acho que não de implementação difícil, né? Assim, tem vários municípios que podem servir de referencial. O próprio decreto da União pode ser um referencial para os municípios. E é uma oportunidade dos municípios customizarem, assim, né? Como querem, como eles enxergam a parceria.
é um mecanismo muito simplificado em relação ao que nós já tivemos no passado, aquela loucura que um dia já foi lidar com os convênios, né? Muito mais transparente, traz uma segurança muito maior, e eu creio que os municípios podem sim se beneficiar e muito, né, de terem o terceiro setor executando boas parcerias, realizando projetos incríveis nos municípios. Então, assim, seja na área da educação, por exemplo, creche, administrando creches privadas, assim, nesse modelo de parceria, na assistência, serviços de convivência, fortalecimento de vínculo com N entidades, mas coisas assim também de dimensões maiores, né, na área da saúde. Goiânia, por exemplo, fez recentemente no formato do Miroski, a construção de um hospital oncológico, algo que talvez o município não fizesse se não tivesse esse mecanismo, né? Então, a gente vê, assim, serviços, assim, por exemplo, um serviço de ecoterapia, né? Às vezes, o poder público tomar essa iniciativa, ter um local apropriado para oferecer esse serviço para a população. Às vezes, é difícil pensar nisso no dia a dia, né? Mas com parcerias do terceiro setor, a gente tem visto esse tipo, né, projetos assim, mais diversificados possíveis, na área de inovação, de ciência e tecnologia. Eu acho que, assim, tem ideias realmente incríveis que podem ser trazidas. Muito bom, professor. Eu agradeço o debate. Obrigada aí pela excelente live, aula, incentivando aqui nossos alunos a implementarem, regulamentar esse instrumento, buscarem aí as parcerias nas melhores áreas das políticas públicas. Eu sempre digo, professora Érica, na sala de aula, que quando um prefeito, um secretário vai analisar a sua pasta, cultura, turismo, educação, saúde, o que eu posso fazer sozinho, que eu vou fazer licitação em contratos? Será que eu posso fazer uma parceria pública e privada? Será que eu posso utilizar o terceiro setor? Porque às vezes o terceiro setor já está organizado, o custo é menor, né? Ele busca uma emenda orçamentária e começa a executar aquela política pública que eu não vou dar conta. Então, será que eu vou dar conta de abarcar essa área? Não. Então, quem que pode me ajudar a fazer? Então, eu vou fazer parceria com o terceiro setor, com a SC. Isso eu posso fazer de forma direta. É melhor você investir o tempo na capacitação, no treinamento ou na contratação que seja de uma equipe para regulamentar o Miroski no seu município. Delimitar as áreas que serão feitas via parcerias e estudar as OS que podem prestar esse serviço, para então liberar um chamamento, né? Para trazer grandes propostas e executar o serviço público do que chegar ao final dos 4 anos do governo e deixar de fazer por incompetência técnica, porque não tem aquela competência para fazer, e por um medo e incompetência administrativa, porque não regulou uma Miroski, que é um instrumento aí de aplicação a longo tempo aí por estados, municípios e pela União nem se fala. Então, eu queria incentivar que nossos alunos, professora, junto com você, a estudar o Miroski, a implementar, que é uma excelente ferramenta que nós temos aqui, de instrumentos, né, para poderem efetivar as políticas públicas, potencializá-las. Exatamente. Acho que é um caminho muito positivo mesmo, para os 5.000 e poucos municípios que temos aí prósperos no Brasil. Com certeza. Professora Michele, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Cristiane, até a nossa podcast aula. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Mais uma vez, muito obrigada, professora Michele, muito obrigada, professora Érica, pela participação e por compartilhar conosco os seus conhecimentos. O bate-papo de hoje foi incrível. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com a sua cidade e venha fazer parte do Recidades. Nos siga nas redes sociais. O Recidades está no Instagram, no YouTube e no Spotify.